Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Educação e Tecnologias. E hoje eu trago aqui para bater um papo, para conversar com a gente, a primeira doutora profissional em educação do Brasil, não apenas da Uninter, não apenas de Curitiba ou do Paraná, sei lá, mas sim, do Brasil. Estou aqui com a Tânia Aparecida Soares, olha só, hein? Foi minha aluna no mestrado, foi minha aluna no doutorado. Pobrezinha. A gente tem dó das pessoas que foram nossas alunas, né? Porque a gente judia e tal. Mas e aí, tudo bem, Tânia? Tudo bem, professor. Tudo certinho. Yes. Então, assim, a gente tem um monte de perguntas para fazer. Eu tenho um monte de perguntas nesse celular aqui. Porque você tem o teu trabalho. Bom, primeiro, como é que você se sente? É óbvio que todo mundo vai perguntar isso. Como é que você se sente sendo a primeira de alguma coisa num país que, assim, maltrata a educação, né? Sim. Aí você é a primeira doutora profissional em educação. E aí, o que você pode me dizer sobre isso? Uma conquista, né? Uma conquista, porque eu vejo assim, professor, não é só ser a primeira, né? Doutora em Educação e Novas Tecnologias no Brasil e do programa da Uninter. Sim. Né? Mas eu vejo assim que foi um trabalho, foi uma tese, está sendo ainda, né? Porque a gente não para de publicar, né? Que ela retratou, né, toda a história de uma profissão. Né? Então, eu comecei lá no mestrado com vocês, né, a planejar todo esse desenvolvimento e cheguei no doutorado com um apoio incondicional de todos os professores, né, e descobrindo com vocês novos caminhos, né, conhecendo, né, novos caminhos e autores que me ajudaram muito, 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 que foram realmente, acabou sendo um divisor de águas, né, para eu poder chegar a escrever a tese e desenvolver esse produto. Né? E o produto ele foi a consolidação do que foi começado no mestrado. Né? Então, eu sempre digo assim, que a pesquisa ela tem que ser dessa forma, né? Ela tem que sair de dentro da nossa profissão, daquilo que nós conhecemos. Né? E aí, ir realmente para um programa de mestrado, planejar o que você pretende para você concluir num doutorado. E aí eu compreendo que realmente você alinhou toda uma história profissional com uma história de pesquisa. Né? E você continua sem problema nenhum, porque é o que você conhece, né? É o que você domina. É o seu tijolinho no grande muro do saber. E é interessante, assim, porque o teu trabalho é um só, né? Assim, dividir entre mestrado e doutorado é muito mais burocrático, uma coisa de instâncias, mas eu me lembro da sua banca do mestrado e depois eu via do doutorado, é a mesma coisa. Foi assim. Né? Uma evolução do trabalho do mestrado e tal. Isso. Toda a questão profissional, né, ela acabou se desencadeando na pesquisa. Né? Ela acabou se concretizando na pesquisa. Então, tudo que eu vivenciei na docência, né, desde a educação básica, depois na educação superior, depois trabalhando com processos regulatórios e hoje como avaliadora do Ministério da Educação, do INEP, né, isso corroborou muito com a minha busca e o meu desenvolvimento da tese no doutorado. E é muito importante, né, a gente conseguir entender e ter que entender todo esse processo. Né? Porque eu não consigo me ver, hoje eu digo isso por mim, eu não consigo me ver em uma pesquisa que eu não vivi a pesquisa. Claro. Não consigo ver dessa forma. Né? E o meu trabalho foi um trabalho inédito. Ele é um trabalho inédito até o momento. Né? Tudo que eu vivenciei com os professores, tanto no mestrado quanto no doutorado, abriu para mim um horizonte. Né? Hoje eu vejo assim, iniciei o mestrado, depois o doutorado, como licenciada. Né? Licenciada em Pedagogia, Filosofia e História. E aí, quando eu fui para a pesquisa e tive que entender o desenvolvimento do produto, eu disse, agora, eu não sou da área de programação. Eu não sei nada. Não, aí, né, no dia a dia, no desenvolvimento do produto, eu comecei a estudar
com a ajuda de muitas pessoas que foram, né, essenciais em todo esse processo. Eu comecei a estudar, a entender um pouco de programação, de lógica, de algoritmo, para poder entender o meu produto. Porque o meu receio era chegar na frente da banca e não saber explicar para a banca. Mas o que é o teu produto? Porque a gente está falando aqui, porque nós dois sabemos o que é, mas as pessoas não sabem. Sim, então talvez sim, seja bom contar para elas, Com coitadas. As certeza. pessoas estão aqui assistindo Com certeza. e a gente está falando como dois amigos. O que é o seu produto? Conte para as pessoas. Ok. A sua tese, o produto. Isso. Hoje eu trabalho, né, em processos regulatórios junto ao Ministério da Educação, às instituições de ensino superior. O que é o processo regulatório? O processo regulatório é o momento que uma instituição solicita ao INEP, ao MEC, a autorização de funcionamento de um curso e precisa, né, da visita de uma comissão avaliadora para autorizar o funcionamento desse curso ou reconhecer um curso que já está em funcionamento, né? E o que é esse produto? O produto é um simulador, né, que ele permite que o coordenador ele simule esse reconhecimento do curso antes da comissão chegar na instituição para avaliar o curso. Então, ele consegue utilizar todos os instrumentos que foram elaborados pelo INEP, né, que hoje disponibiliza as instituições de ensino superior, para que ele possa encontrar as fragilidades dentro do curso e ele possa, em tempo hábil, transformar em potencialidades para que ele atinja realmente, né, o conceito 5, que é o que todas as instituições procuram hoje. Uhum. Então, assim, para deixar mais simples, você fez um simulador que qualquer coordenador de qualquer curso do Brasil coloca lá seus dados e vê aonde estão os seus pontos fortes e as fragilidades, que é onde você tem que correr atrás antes que o MEC venha. Não só isso também. Hoje, as instituições, elas criam situações e dependem, às vezes, dessas situações onde ela não consegue ir arquivando, né, toda a documentação. Por exemplo, você começa um curso esse ano, né? 2023. Então, você vai criando vários documentos no decorrer do curso. Sim. Ano a ano, você tem que criar, né? Eu sempre digo assim, que os documentos, eles respiram, né? Eles respiram. Quando a comissão chega para reconhecer o seu curso, que foi autorizado hoje, daqui 2 anos a comissão vai chegar para reconhecer. Você não tem que, de última hora, elaborar esses documentos. Você tem esse simulador que você conseguiu ir salvando esses documentos, arquivando esses documentos. Ele é um repositório também, né? Entendi. Onde você consegue manter atualizada a tua documentação, o teu projeto pedagógico. Ele é um simulador similar ao sistema EMEC. É porque tem uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem, mas boa parte dos coordenadores, reitores, diretores são professores. Isso. E a maior parte dos professores que eu conheço, pelo menos, são desorganizados, né? Tem problema com a burocracia. Eu sou péssimo com burocracia. Eu, no meu computador, tudo que eu faço, eu guardo numa pastinha lá, mas nunca, até hoje, nunca, quando me pediram esses documentos, eu tinha todos. Sempre falta um, falta o outro, putz, onde tá? Daí vai ter que buscar e tal. Então, eu acho que esse simulador ele ajuda, de alguma maneira, a ter uma certa visão mais burocrática. Ajuda, porque ali dentro ele foi dividido em indicadores. Se você pegar um instrumento hoje que o Ministério da Educação disponibiliza para as instituições, cada indicador tem o seu descritor e tem os seus atributos. Você tem que atender o atributo. O que é esse atributo? É você criar uma pastinha dentro de cada indicador e salvar os documentos que requer aquele atributo, né? Você está respondendo ao atributo, então você está criando evidências para responder esse atributo. Então, se o coordenador utilizar esse simulador no dia a dia dele, ele não precisa que ninguém ajude no dia, nas vésperas que a comissão chegue, ele não precisa que ninguém faça, né, a sua documentação, e a documentação é real, porque ele construiu durante ano a ano. Que é isso que o MEC quer, né? Quer, com certeza. O MEC não quer que você faça uma ata depois. Não, porque... lembrando o que aconteceu. Isso. Quando eu chego, por exemplo, agora, dia 12, eu inicio a avaliação de uma instituição do Rio de Janeiro. Quando eu chego na instituição, é clínico olhar, né?
Sim. Você olha para o documento, você sabe se o documento ele foi criado na rotina do coordenador. Ou se ele foi criado bem depois. Você sabe. E hoje a prática ela é tanta que você nem precisa consultar mais o instrumento, você já sabe qual é a evidência que precisa existir. Então, é importante que o coordenador tenha essa orientação. E esse instrumento, né, esse simulador que foi criado para atender, né, a tese do doutorado, ele foi criado com um olhar, né, sempre no alinhamento da legislação, que é instituída pelo Ministério da Educação, principalmente pelo INEP, porque é o INEP que nos orienta, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Então, é ele que nos orienta a trabalhar com esses instrumentos. Então, o simulador, como ele foi elaborado e desenvolvido similar a esses instrumentos, ele permite que o coordenador tranquilamente crie seus documentos e que ele não tenha estresse nenhum na véspera da visita. O estresse, entre aspas, vai sendo criado ao longo do... Eu me lembro, há muitos anos atrás, muitos mesmo, nossa, estava... Obviamente, nem era na Uninter, foi 2 faculdades para trás, quando eu trabalhei, que eu me lembro que o coordenador pedia para a gente fazer a ata, e a gente tinha realmente feito aquilo, mas ninguém tinha registrado. Daí você tem que escrever uma coisa com 6 meses de distância, e a gente fez, não foi desonesto, que nós fizemos aquilo. Né? A gente decidiu isso, tinha lá no caderninho, foi decidido isso, isso, isso. Mas daí escrever... Tinha pautas. Tinha a pauta que a gente decidiu, tal. Não foi desonesto, mas uma correria, para quê, né? Sim, é um desgaste. E o simulador ele foi desenvolvido justamente para tentar resolver essa situação. O coordenador, trabalhando dia a dia, né, com essa ferramenta, ele reuniu o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, decidiu a pauta, já escreve a ata na hora, já resolveu, acabou, né? Para frente, resolver a pauta. Porque, fora a pauta, ele tem que criar as evidências, né? De todo o trabalho dele. Sim. Então, o coordenador ele não vai simplesmente atuar no dia a dia sem um plano de ação, né? Sem um plano de implementação. Então, ele tem que dar retorno a todas essas demandas institucionais. E, para dar retorno a essas demandas, ele tem que criar as evidências. E o simulador ajuda, porque ele pode ir salvando essas evidências. Aí, o que veio? Veio ao encontro, esse simulador, desse momento que nós acabamos vivendo de pandemia, onde o INEP, né, solicitava que as instituições salvassem em nuvem os documentos para que a gente, como avaliadores, nós estamos remoto ainda, estamos ainda avaliando virtualmente, que a gente possa encontrar na instituição os arquivos, as pastas, né, exatamente como solicita um instrumento de avaliação. Então, o simulador, como ele permite que você salve os documentos em pastas, em hierarquia, né? Em hierarquia, como prevê o instrumento de avaliação que o INEP nos disponibiliza, foi muito fácil para nós, sabe? Disponibilizar todas as pastas na nuvem, OneDrive, para poder ser consultado. Você fez meio que um espelho. Sim. Então, é na nuvem, né? Mas, digamos assim, no computador da nuvem é o espelho do instrumento. Isso, do mas INEP. assim, hoje o coordenador ele pode ter esse simulador integrado no portal do professor, dentro do site institucional, né? Nós já estamos fazendo essa experiência, nós estamos integrando ele no portal do professor, e o professor, tanto o coordenador quanto o professor, pode trabalhar com o simulador. Que bom, hein? Então, por que o professor? Porque o professor ele gera evidências para você diariamente. Né? Então, ele vai salvando e você vai aproveitando o que ele vai gerando. É a foto que teve do encontro técnico. Tudo. É os TCCs, é um trabalho de não sei quem. Os estágios supervisionados, Estágio, né? Banca, tudo você consegue salvar. Então, o momento que você está fazendo a reunião ali,
dentro da ferramenta, né? Dentro ali do simulador, você está fazendo a sua reunião virtual lá com a tua equipe multidisciplinar, com o teu núcleo docente estruturante, você está salvando a sua reunião, você está evidenciando que você fez a reunião. E a própria ata, nós estamos agora desenvolvendo uma forma de a fala da reunião ser registrada automaticamente na ata, sem precisar escrever a ata. Isso é bem legal. Mas... Nós estamos trabalhando dessa forma agora, porque se dispensa também uma pessoa que fica ali escrevendo a ata naquele momento, né? Então, aí a ata ela fica muito real, porque tudo que é falado na reunião é registrado na ata automaticamente. Mas daí como que você lida com essas coisas assim? Para nós isso é excelente, enquanto avaliador. Ah, tá. Porque é real. Sim, né? entendi. É real. Então daí na ata vai ficar esses momentos, esses lapsos de fala, esses erros de concordância. Sim, porque nós estamos deixando tanto gravada, se o avaliador quer, por exemplo, selecionar, eu quero ouvir então uma reunião. Porque é isso que futuramente os instrumentos vão pedir. Entendi. Né? Vamos continuar a avaliação virtual? Vamos, mas então, você fez a reunião do NDE, vai resolver esse problema de fazer ata fora do prazo. Sim. Entendeu? Então, você fez a reunião do NDE 15 de março de 2022. Ótimo. Você tem ela gravada e eu gostaria de ouvir uma reunião, que não seja essa, mas uma outra reunião. Claro. Aí vai aparecer na gravação a data que foi gravada certinho. É isso que importa para nós, é que seja verdadeira. Que legal. Pô, isso é bem legal. E assim, uma coisa que eu vi lá na tua tese é que você escreveu em PHP. PHP. Eu queria saber por que PHP e como é que você foi aprender. Você aprendeu PHP? Alguém fez para você? É assim, o professor Armando. O professor Armando. Grande Armando. Ele começou a história do PHP. Sim. Né? Eu consigo ouvir ele falando isso. Lá no mestrado, quando foi planejado, ele me ajudou, né, no planejamento. Aí precisava, né, nós precisávamos desenvolver um projeto, né? Sim. Uma modelagem para poder chegar onde nós chegamos. Então, até a programação. Até lá, nós fomos pensando e eram muitas falas e decidindo. Então, ele me falou, Tânia, vamos fazer na linguagem na PHP, porque é mais fácil da gente desenvolver depois. Quando chegou no momento de desenvolver, ele estava muito atarefado e aí eu acabei encontrando uma outra pessoa que me ajudou no desenvolvimento da ferramenta. Foi muito fácil. Né? Sim. A linguagem PHP foi a mais assertiva para nós no momento. E hoje, até estava conversando ontem à noite com o professor Armando sobre isso, e conversando com ele, né, fica muito mais fácil a implementação do simulador a partir dessa ferramenta que a gente domina e que a gente conhece. Claro, lógico. Né? Hoje eu digo assim para você, como eu gosto de programação. Eu gosto de programação. Como ajuda, né? Ajuda. Ajuda você a entender muito mais, né? Tudo que está à sua volta é programação. E eu vejo assim, professor, que hoje, dentro de um mestrado, doutorado profissional em educação e novas tecnologias, não tem como o aluno não entender de programação. Claro, não precisa programar. Mas não ele precisa entender o que é uma linguagem orientada a objeto, o que é uma instância, no mínimo, né? No mínimo, porque eu vejo assim, quando eu não conseguia me colocar diante de uma banca e sem saber explicar como que esse simulador foi desenvolvido. E eu deixei bem claro para a banca, eu não sou formada na área, mas eu procurei estudar para estar aqui hoje. Não domino, eu sou uma curiosa. Você não escreve, mas você lê a programação. Isso. É esse esquema. Isso, exatamente. E hoje eu digo assim, que eu estou fascinada pela programação, né? E é muito mais quando você está na situação hoje que eu vivo, de ter que desenvolver tantos recursos tecnológicos para atender uma outra situação, né? E se você não sabe de programação, você vira refém do programador. Que vira. vai dizer, não, isso não dá para fazer. Com certeza. Não, isso não dá para fazer. Porque então, nada dá para fazer. Então, sempre o professor Armando, quando ele vem falar comigo, ele diz assim, Tânia, eu sei que você vai
né, supervisionar. Eu sei que você vai investigar, mas a situação é essa, essa. Podemos fazer assim, podemos fazer assim, assim. Então, é tão mais fácil quando você consegue, né, compreender, Claro. né, um pouco. É como você diz, eu não consigo escrever, mas eu consigo ler, entender, Exatamente. né, e compreender o que alguém está falando comigo. Isso é importante dentro de um processo de formação, principalmente de um doutorado. Né? Claro. Eu não vejo como alguém se propor a desenvolver um aplicativo sem compreender como que está sendo, não consigo entender. Né? E é totalmente fundamental. Eu digo assim para você, professor, que eu comecei exatamente, eu ainda estava terminando um crédito, né, do doutorado com a professora Joana. Eu comecei exatamente no dia 16 de março do ano passado a escrever a tese. Quando foi 16 de maio, eu qualifiquei. Quando foi dia 13 de julho, eu defendi com um simulador pronto. Então, eu levei 4 meses. É pouco tempo, né? 4 Coragem, meses. Só que, paralelamente, né, nessa produção, eu estava escrevendo artigo. Lógico, porque precisa. Eu estava escrevendo artigo, eu estava terminando um crédito da professora Joana, né? Mas eu entendo assim que quando você realmente tem disciplina, você consegue. Como diria o prof. Moser, que já esteve nesse programa, quando você senta na cadeira e bota os cotovelos na mesa, a coisa vai. E disciplina, sabe? É você realmente ser uma pessoa muito disciplinada para você consegue. Claro. Né? Então, eu não me via terminando o doutorado em 3 anos e meio. Eu terminei em 1 ano e meio, né? Terminei 1 ano e meio. É que o teu também já tinha um background do mestrado, né? O que ajudou de alguma maneira também, né? Foi planejado. Sim, sim, Só que quando chegou no doutorado, eu precisei rever o planejamento, porque muito tinha mudado. Ah, lógico. Né? Então, eu até conversava com a minha orientadora que eu não consigo imaginar como que eu escrevi o que eu escrevi no mestrado. Que vergonha. Né? E é porque no doutorado você tem um outro olhar. A tua busca é outra, né? Sim. Todos os erros que você cometeu no mestrado, você não comete de novo, né? Isso a gente espera. Pelo menos, né? Espero. Eu lembro que eu sempre falo que o meu doutorado foi muito mais fácil do que o meu mestrado. Porque no meu mestrado eu era cru, meio bobo, fazia uns erros. Assim, a primeira vez que um professor pegou um artigo meu para ele, começou a rir. De tão bobo que era. No doutorado isso já não aconteceu mais, né? Então, eu vejo exatamente dessa forma. Eu vejo assim que quando eu tive a disciplina, no início, o primeiro crédito com o professor Ademir e contigo, vocês me fizeram olhar de uma outra forma para o doutorado. Sim. Eu senti que naquele momento eu cresci. Por quê? Porque eu percebi que ou eu, né, colocava a minha disciplina realmente em pauta, ou eu não chegaria onde eu precisaria chegar. Quando eu comecei, eu não imaginei que eu seria... Eu sou da 2ª turma, né? Eu não da segunda? Sou da 2ª turma. Eu não imaginei que eu iria fazer num tempo, né, tão curto o doutorado, conseguir terminar e, inclusive, desenvolver o produto. Porque o produto, o que a gente começou a desenvolver no mestrado, ele não serviu. Nós não continuamos, a gente não deu continuidade. Nós começamos realmente do zero. Do zero. O produto, né? O produto. Né? O que nós tínhamos feito inicialmente foi um planejamento e começamos a desenvolver. Só que a gente viu que aquele não era o caminho. E não era. Né? Hoje, a gente tem, basicamente, o simulador é um site. Sim. Né? Ele é um site. E a gente consegue integrar ele perfeitamente dentro ali do portal do professor e o professor trabalhar com ele, registrar os estágios, os TCCs, as atividades complementares. E agora, essas atividades extensionistas, né, que vem, né, pega bastante agora para nós. Então, a gente teve um outro olhar para desenvolver esse produto. Isso foi muito importante para a gente concluir. Concluir claro. Não, né? Porque a gente nunca conclui, né? A gente nunca conclui. Não, nunca acaba, né? Não. No meu doutorado também, o professor que estava na banca, ele falou, bom, agora está acabando uma etapa, então
Agora vem as próximas. Mas é instigante, né? Mexer com o simulador e descobrir dia a dia os recursos que a gente pode integrar, né? E hoje a gente consegue, dentro desse simulador, integrar biblioteca virtual. Tudo que você imagina, a gente consegue integrar nesse simulador. E assim, mas como que você se interessou por esse tema lá no mestrado? Ou antes de entrar no mestrado, por que você gosta disso? Bom, é uma boa pergunta, né? Eu passei pelo primeiro processo de avaliação de curso em 2003. Eu era coordenadora do curso de Pedagogia em Foz do Iguaçu, uma faculdade que eu trabalhava lá. Eu coordenava o curso de Pedagogia e trabalhava também como docente em outros cursos de graduação da instituição. E o curso foi ser submetido, né, ao primeiro processo de reconhecimento. E foi muito tumultuado, porque em 2003, o curso de pedagogia estava passando por um processo, saindo de normal superior, voltando para a pedagogia, e foi um processo bem complicado para nós. E eu trabalhei nesse momento, pela primeira vez, com processo regulatório. E sempre, desde a graduação, eu me interessei pelas políticas, né, institucionais. E fui descobrindo isso, aos poucos, que eu gostava, de verdade. De verdade. E aí, toda instituição que eu começava a trabalhar, eu geralmente pegava a parte pior da instituição, que era resolver o problema regulatório. Que ninguém gosta. Que ninguém gosta. Professores não gostam disso. Eu odeio. E assim, professor, quem trabalha nessa área de processo regulatório precisa estar estudando diariamente. Legislação que é publicada diariamente, portaria, nota técnica, né? Tudo muda com muita rapidez. E agora mesmo, nós estamos participando de um treinamento para ajudar no desenvolvimento da nova proposta dos novos instrumentos de avaliação. Então, nós, como avaliadores, né, do INEP, nós participamos, por quê? Porque nós conhecemos o que acontece dentro das instituições do Brasil inteiro. Sim. Né? E essa contribuição é fundamental no momento de escrever o instrumento de avaliação. Para saber o que precisa, né? Porque a gente encontra realmente essas dificuldades dentro das instituições, seja pública, privada. Né? Grande, pequena. Qualquer instituição você encontra problemas assim que foge, né, do que vem exigir o instrumento de avaliação. O instrumento pede para pequena e para grande, para pública e para privada, é igual para as duas. Tanto para ato de entrada, que a gente chama, que é credenciamento e autorização de curso, e ato de permanência, que é ato de recredenciamento e reconhecimento e renovação, o instrumento pede da mesma forma para as instituições. Só que tem especificidade de cada instituição, né? Que o instrumento... E de cada região, né? De cada região. Eu estava conversando com um colega avaliador, né, esse ano, nós avaliando ali um indicador e conversando, falei assim, mas não tem como avaliar, porque ele corresponde ao que tem no atributo final do indicador, mas ele não tem no atributo inicial. Engessou. Não tem como você não dar a nota para ele, sabe? É complicado. Ou seja, tem 5 atributos que aquele indicador pede. A instituição atendeu o 5º atributo, mas ela não tem os outros 4. Não tem os outros 4. E aí você é obrigada a dar o conceito naquele indicador. Engessou. Então, são essas contribuições que a gente acaba fazendo parte, né, dessas reuniões ali com o INEP para poder ajudar na elaboração do instrumento. E é bacana ser avaliadora de instituições? É muita responsabilidade. Porque você chega na instituição... O que você tem que fazer como avaliadora? Eu até tenho uma ideia, mas eu não tenho certinho. Assim. Bom, primeiro você precisa conhecer toda a legislação. Toda a legislação, seja ela desde 2004, né? Desde a lei da 10.861, que é a lei dos sinais. Né? Então, você precisa, quando começou, porque antes nós trabalhávamos com o sistema SAPES, onde você colocava todos os documentos em PDF lá. Sim. Hoje não, hoje nós trabalhamos com o sistema EMEC,
né? Colocamos ainda o PDI e o PPC em PDF, colocamos. Só que você preenche manualmente cada indicador. Você consegue construir cada indicador, elaborar o texto para cada indicador, né? Só que isso ajuda muito? Isso ajuda a dar um norte para o avaliador antes dele chegar na instituição. Só que eu vejo assim, existem duas situações, né? Onde a instituição vai contar que ela é excelente em tudo que ela faz. Afinal, O né? problema é ela comprovar depois para o avaliador que ela é excelente em tudo que ela diz que ela faz, né? Porque o papel aceita tudo. É. Ou o PDF aceita tudo, É, né? então, é assim, mas qual é a questão do avaliador? Nós passamos, tanto é que você faz 4 provas, né? É prova mesmo, questão aberta, você tem treinamento para poder ser realmente aceito como avaliador. Qual é o papel fundamental do avaliador? É você, eu tenho, inclusive o professor de Janires, que foi membro da minha banca, ele sempre dizia assim para mim, Tânia, qual que é a subjetividade que você encontra? São várias. A subjetividade, ela está no momento que eu participo da primeira reunião. Claro. Com o reitor, com o pró-reitor, com o diretor da instituição, com o coordenador, a primeira reunião é ali. Se me permite, eu acho que chega antes até, na hora que você entra na instituição e você vê se ela é bonita, se ela é feia, se ela está bem conservada, ou se tem os cacos por ali. Então, hoje é tanta regulamentação que nós temos que estar atentos, né, e ter conhecimento sobre essas normativas, que é bem isso que você falou, professor. Quando você chega na instituição, a primeira coisa que você olha, tem rampa de acesso? Tem piso tátil? Tem plaquinha em braille ali nas portas? Você já vai avaliando. Claro. Sabe? Na verdade, nós não somos avaliadores. Nós somos designados a identificar tecnicamente as reais condições de ensino em loco. Justo. Né? Ou seja, nós temos que elaborar um relatório mencionando as reais condições de ensino e não avaliar a instituição. Né? Nós não estamos, esse não é o papel. Sim. A palavra é avaliador, mas não é essa a função, não é avaliar. Nós vamos informar no relatório o que acontece. Porque o projeto conta uma coisa, o PDI conta outra, as políticas institucionais contam outra, né? As evidências que a instituição apresentou contam uma outra história. E aí, quem está lá na CTAA, quem está na DIREG, que vai analisar esses relatórios que a gente elabora... E esses que vão dar a nota. Porque assim, eu elaboro o relatório, eu e o meu colega, avaliador. Nós elaboramos o relatório e cada indicador a gente vai fazendo a atribuição de um conceito de 1 a 5. Né? Suponhamos que a instituição tirou 4. Aí a DIREG vai pegar o nosso relatório e vai começar a ler o relatório e comparar com o PDI, com o projeto do curso, com as evidências, né? Com tudo que ela consegue ali, com a documentação fiscal e parafiscal, tudo que ela contém ali, acesso. Só que quando a DIREG, a CTA for analisando, eles vão escrevendo um parecer. Esse parecer é que vai dar autoridade à publicação de uma portaria. Tá. Então, nesse parecer, eles vão analisando clinicamente, indicador por indicador. Se você lê um parecer, você fica apavorado. Você vai dizer assim, nunca vou conseguir reconhecer um curso. Você fica apavorado. E quanto tempo que leva para fazer esse reconhecimento? Desde que a instituição pediu o reconhecimento até sair a portaria? Mais ou menos, óbvio, né? A média é 2 anos, professor. 2 anos. Quando você abre o processo no sistema EMEC, você abre o processo, graduação são 15 dias, né? Credenciamento são 30 dias. Quando você pede para protocolar, né? Você aperta a tecla, protocole. Sim. A partir dali, você disponibilizou as informações. A partir dali, eles começam a colocar na fila. Claro. Do Brasil. Claro, que não deve ser pequena. Não, coloca na fila e começa a tramitar. Dentro do sistema EMEC, começa a tramitar a documentação. E ali eles vão informando a instituição, olha, está em análise, está em tal setor, está no outro setor. Eles vão informando a gente dentro do sistema como está. Mas a média hoje é 2 anos. Aí a instituição recebe
a comissão que foi designada pelo INEP. A comissão passa, fez o relatório, tem 5 dias para fechar o relatório, fecha o relatório, disponibiliza para o INEP encaminha para a DIRED, encaminha para a CTA, né? Encaminha para a DAS. E aí, cada setor vai fazendo a sua análise para poder escrever o parecer. Quando ele escrever o parecer, perceba assim, que numa diretriz de curso, sempre primeiro é escrito um parecer, para depois uma resolução, que vai anunciar as diretrizes curriculares daquele curso. Então, a portaria não é diferente. Eles primeiro vão escrever um parecer sobre o relatório do avaliador, depois eles vão emitir a portaria. Vai mais máximo 6 meses para emitir uma portaria. De 2 a 6 meses. É um processo moroso. Né? Demorado, sim. É. Só que se for de reconhecimento, durante esse processo, a universidade pode ficar com aquele curso. A faculdade pode tocar o curso ou não? Ou tem que esperar tudo isso para daí abrir o curso? Não é assim. Existem 2 situações. Existe a instituição que tem autonomia, como centros universitários e as universidades, que podem autorizar o funcionamento do seu curso, a não ser o curso de Direito, da área da saúde, que tem que pedir autorização. E existe a questão das faculdades isoladas, né? Que são faculdades que dependem totalmente da autorização do Ministério da Educação. Não pode começar o curso sem? Não. Tanto para autorizar quanto para reconhecer, depende do Ministério da Educação. O que acontece com um curso que foi autorizado, tanto faz para uma faculdade ou para o centro universitário ou para uma universidade. Aquele curso cumpriu 50% da matriz curricular, automaticamente ele tem que pedir. Ah, entendi. No máximo, no vencimento, 75% da matriz curricular. Ele tem que pedir porque, como o curso, um processo leva, em média, de 1 ano e meio a 2 anos, né? Eles estão estudando agora a questão dos cursos técnicos, né? Que são cursos de curta duração, para ver se realmente muda o aspecto do ato avaliativo desse curso, do tempo de avaliação desse curso, justamente por isso. Mas se você pegar um curso de bacharelado, de licenciatura, que são cursos de 4 anos, né? Cumpriu 2 anos do curso, automaticamente abre o processo. Tem que pedir, claro. E pede, por quê? Porque quando o curso estiver concluindo, você já está recebendo a comissão para reconhecer aquele curso. E aí você pode emitir o diploma, porque antes você não pode emitir o diploma. E o que acontece se você está numa faculdade, que não é centro universitário, da universidade, e o curso não é reconhecido? O que acontece com aqueles alunos? O aluno tem que hoje, tanto é que todo site de toda instituição tem aquele selo do EMEC, onde o aluno pode consultar realmente o IGC da instituição, o índice geral de curso, o IC, o índice de curso, né? O CC, que é o conceito de curso, e a nota do ENAD. Então, o aluno tem disponível para ele ali no site da instituição para ele acompanhar. Pesquisar, né? Então, se ele perceber que o curso está com conceito 2, ele tem que tomar uma providência. Né? Porque o aluno está com 2 no ENAD. Lembrando que 5 é o máximo, né? 5 Porque às vezes a pessoa vai lá ver Uninter, nota 5. Ah, não, é ruim. Não, 5 é o máximo, né? 5 é o máximo. Só que aí você tem que pensar assim, esse 5, ele é momentâneo, ele não é para sempre. Por quê? O que contempla o IGC, que é o Índice Geral de Curso? É a nota dos cursos no ENAD. Então, por mais que você passou por um processo regulatório de reconhecimento e o curso tirou 5, ele vai para o ENAD e cai a nota dele lá no ENAD. Né? Porque no cálculo é contemplada a nota do ENAD também. Sim, ou seja, a nota dos alunos. Né? Por isso que as instituições hoje procuram atingir o conceito 5 no momento de reconhecimento do curso, porque sabe que pode perder no ENAD. Claro. Né? E aí vai acabar ficando com 4, com 3, e isso não é bom. Hoje, para a instituição, não é bom, porque se você pegar o decreto 9235, que foi publicado em 2017, dezembro de 2017, você vai perceber que ele traz uma série de exigências ali, inclusive a questão do conceito da instituição. Né? Porque uma instituição com conceito 4 e 5, ela tem uma outra dinâmica.
Claro. Uma instituição com conceito 3, que é o conceito mínimo de referência, tem uma outra dinâmica. E abaixo disso é outra dinâmica. Ah, aí. não, abaixo disso já é medida cautelar, já é plano de melhorias, É, saneamento. saneamento. E como que você avalia os cursos de graduação do país, assim, mais ou menos? Porque você trabalha como avaliadora faz uns anos aí, né? Sim. Como que você avalia mais ou menos os cursos do país? Primeiro você utiliza um instrumento, né? Aham. Para poder avaliar. O instrumento, ele traz para você ali, por exemplo, um reconhecimento de curso. O instrumento é dividido em 3 dimensões. A primeira é a organização didático-pedagógica, a segunda é corpo docente tutorial e a terceira é a infraestrutura. Uhum. Na primeira dimensão, eu vou ter 24 indicadores para responder. Na segunda dimensão, que é corpo docente tutorial, eu tenho 16 indicadores. Sim. Só E que cada indicador se subdivide, né? Isso. Tá. E na dimensão 3, infraestrutura, eu vou ter 18 indicadores. Cada indicador desse, ele vem dividido ali em 5 janelas, né? Que são 5 conceitos. Conceito 1, 2, 3, 4 e 5. Uhum. Ele diz assim, olha, se você atender esses atributos, você tira 1. Se você atender esses, você tira 2. Ou se você atender o máximo, você tira 5. A escolha é da instituição. Ah, tá. Entendeu? Eu não preciso me obrigar a atender o conceito 5. Mas eu que vou ter que arcar com a responsabilidade depois. Lógico. Né? Então, nesse momento, a instituição procura sempre atender o conceito 5. Como avaliador, respondendo a tua pergunta, qual é o norte que nós temos? Primeiro, é todo o conhecimento da legislação, como eu te falei. Sim, Né? sim. Não tem como você não conhecer hoje portarias que te dão orientação e estar em conformidade com todo o processo regulatório. Hoje você tem que dominar a legislação, você tem que dominar um instrumento de avaliação, mas você também tem que... É bem assim complicado, professor, fazer a avaliação de uma instituição, porque você tem basicamente 5 dias para ler um PDI, para ler todo o projeto. Que são umas 300 páginas. Para ler o projeto do curso. Inicialmente, quando abre um instrumento de avaliação para o avaliador, tem 34 indicadores só de análise preliminar, que é um diagnóstico da instituição. Aqueles 34 indicadores que nós temos que responder antes de chegar no dia da avaliação, ele vai nos dar o norte. Porque ele pergunta ali, a instituição tem polo? Onde tem polo? Como que é a região? Qual é o corpo docente? Né? Qual é o IQCD, que é o Índice de Qualificação de Curso? Qual é o IQCD da instituição? Conta um pouquinho sobre o histórico da instituição, como que o curso foi implantado, e você vai respondendo. Vai respondendo. Quais as demandas da sua região? Isso. Por isso que a instituição ela tem até 10 dias antes da comissão chegar para colocar no sistema para a gente analisar o PDI e o projeto de curso. Porque eu preciso desses documentos para responder a análise preliminar. E se eu não responder a análise preliminar, não abre os indicadores na sequência para eu responder no dia da avaliação. Então é todo amarrado, né? É todo amarrado. Então, assim, 15, 10 dias antes, um avaliador entra em contato com o outro e começamos a conversar sobre a dinâmica do preenchimento da análise preliminar. Por exemplo, essa que eu vou avaliar, que é uma instituição do Rio de Janeiro, que eu vou avaliar dia 12, 13, 14, nós já estamos quase fechando a análise preliminar. Mas já começamos há 2 semanas passadas a preencher essa análise preliminar. Caramba, E aí você começa a identificar as fragilidades do curso e da instituição. Quando você chega na instituição, tem uma agenda para você cumprir. Então, você tem que fazer reunião, né, com todas as equipes, com coordenação, com direção, com todos ali. Sim, professores. O primeiro dia nós passamos fazendo, né, todas essas reuniões. No segundo dia, a gente opta pela visita virtual. Porque aí são 2 horas de visita, você vai olhando devagar, né? Porque você vai ter que responder a dimensão 3, que é a infraestrutura.
Aham, mas como que você está fazendo isso agora que é online? Porque antigamente eu recebi várias comissões. Chegavam os avaliadores e você mostrava em loco, ele Isso. pegava, via se a cadeira existia. Como é que você faz agora? Agora é por geolocalização, né? Ah, Então, a gente já pede para o coordenador ou para quem está nos orientando na visita, olha, coloca a placa lá de identificação da rua, primeiro, né? Nos mostra ali a rampa de acesso para chegar até ali. Aí vamos caminhando virtualmente dentro da instituição. porque senão ele pode, pensando agora, ele pode ter só uma sala e falar que tem 10. Ó, vou sair e volta para mesmo. Vou sair e volta para mesmo. Não, mas é feito por geolocalização, é Ah. feito realmente, é tudo gravado, a visita é gravada, porque depois, quando a CTA for analisar o nosso relatório, eles vão assistir tanto Claro. as reuniões quanto as visitas. Pô, é muito legal, né? Eu digo assim, é desgastante. É bem desgastante. E assim, ser avaliadora é tipo uma profissão? Porque parece mais uma função do que uma profissão. Eu digo assim, sempre o momento que o sistema pergunta se eu vou aceitar ou não aquela avaliação, eu penso, mas daí eu lembro da minha tese. Eu lembro, putz, eu fiz uma tese inteira para isso, agora eu vou ter que ir. Exatamente. Então, hoje, eu escuto os colegas falarem, né? Puxa, Por que que eu aceitei? eu tenho que fazer pelo menos 3 durante o ano. E eu penso, eu fico ouvindo ele falar e penso, e eu tenho que fazer todas. Sim, Que eu for designada. Por quê? Porque eu estou indo contra a minha tese se eu não fizer isso, entende? claro. Né? Então, hoje eu posso dizer para você assim que tanto essa função hoje de ser avaliadora, né? Pertencer ao BASCS, que é o banco, né, do Aham. Sistema de Avaliação Nacional, do INEP, quanto estar ali dentro da instituição, né, que nós falamos da questão da responsabilidade. É muita responsabilidade, professor. É muita. Você está lidando com milhares de alunos, ali né? você esquece que você trabalha em outro local, que você é de outro local, você esquece. Uhum. Ali você vive a realidade daquela instituição, porque é uma história, sabe? Nossa, eu tive uma experiência ano passado que eu fui avaliar a Universidade de Santa Maria. Sim, sim. E eu fui avaliar, professor, o curso de formação indígena. Olha que legal. Nossa, foi muito bacana. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E no momento da reunião com os alunos, eram 3 tribos indígenas. Fizeram 3 salas. Com E 3 ali tribos. eu conversando com eles em 3 salas. Foi a melhor experiência que eu tive de avaliação. Que legal. Isso E é legal. saber o que a universidade está fazendo Para esse povo, né? pela comunidade caigangue lá, sabe? Claro. Foi assim, foi fantástico. Aquele trabalho ali a gente fez, não que os outros não foi de forma alguma, todos foram, né? Feitos realmente com muita dedicação, mas aquele teve um quê? Porque era um curso diferente, né? Licenciatura em formação indígena. O Germano deve ficar muito feliz lá no céu. E assim, e você vê como as histórias acabam se cruzando, né? O professor Germano participou da minha banca, né? De Pois é. doutorado. Então. E ele queria muito que eu fosse orientanda dele. Por conta dessa Não, mas situação. o Germaninho queria que todo mundo fosse orientando O dele. Germano é muito querido, né? Muito querido. É uma perda bem grande. Até hoje Sim, a gente sofre, sim, assim. Com... sim. Nossa, uma pessoa fantástica, né? Um profissional, um professor, assim, fantástico. O legal foi perceber que essa instituição, ela está fazendo algo por aquela tribo, sabe? Ela está formando a tribo. Claro. E eles estão ajudando a tribo a estruturar escolas, bibliotecas dentro da tribo. Foi muito bacana a experiência, sabe? E essa atividade como avaliadora, ela nos leva e nos reporta uma responsabilidade extrema. Sim, sim. Extrema. No momento que o coordenador está falando com você, você percebe a dedicação dele, você percebe quanto ele se dedicou por aquele curso, como ele viveu aquele curso. E o contrário também, né? É isso que eu ia te dizer. Ao contrário, você percebe também aquele que foi colocado de última hora, Uhum. né? Que não tem experiência nenhuma, que não conhece nada, e nem o projeto ele participou da elaboração do... Tem todas as situações você encontra. E assim, como que você está enxergando agora, durante a pandemia e
pós-pandemia nas faculdades aí? Você acha que as faculdades melhoraram, pioraram? Bom, deve ter de tudo. Mas... O que nós percebemos foi o seguinte, as faculdades procuraram mecanismos emergentes para poder atender a situação. Sim. Tem umas instituições que encontraram no remoto, né, uma identificação de EAD, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para você explicar para aquela instituição que ela não está trabalhando EAD. Pois é. Encontramos isso também. Então, teve sim uma instituição ano passado que nós fomos avaliar, e a instituição, inclusive, relatou isso, né? Pela experiência que nós tivemos, né, do ensino remoto, né, nós resolvemos solicitar a autorização do curso EAD. Tá, mas o que você tem? O EAD é outro projeto, é outra ideia, outra forma de pensar a educação, né? Totalmente. É outra coisa. É assim, professor, existe uma dinâmica do curso presencial onde você pode ofertar até 40% da carga horária à distância. À distância, que compreende a especificidade de 4 indicadores. Sim. Dentro do instrumento de avaliação. E existe a situação da oferta EAD, a modalidade de ensino EAD. Eu sempre digo assim, as pessoas querem criar, né, modalidades. Existe 2 só. EAD presencial. O restante é a invenção de cada instituição. Né? Então, marketing. Semipresencial, não existe. Existem 2 modalidades. E a metodologia de se aplicar é diferente, né? Então, eu sempre digo, olha, isso é uma metodologia, isso não é uma modalidade. E o que acontece com algumas instituições? Eles até nos relataram, né? Que pela experiência remota resolvemos, né, trabalhar à distância. Não, mas espera aí um pouquinho. Cadê o material didático virtual? Pois é. Né? É outra... Cadê a biblioteca virtual? Teve uma instituição que a gente não teve como avaliar, porque não tinha material didático virtual. Não, daí já reprova de cara, né? Não, você avalia, só que você zera o indicador. Daí... Você zera, né? E se zerou, por exemplo, o indicador material didático, você zerou vários indicadores, porque um indicador conversa com o outro. Sim. Está no alinhamento. Aí eu fico pensando nos caras que estão depois de você, olhando e falando, não, beleza, isso aqui é só zerar. Vamos, próximo... Porque se não tem material didático... Então, está completamente no alinhamento. Hoje, se você pega ali na dimensão 2, tem corpo docente tutorial, dimensão 2. O indicador 2.1 é núcleo docente estruturante. O núcleo docente estruturante vai conversar com o indicador 2.2, que é a equipe multidisciplinar, que vão buscar alinhamento na elaboração do material didático. Claro, então, o NDE é responsável, né? Então, quando você chegar lá no indicador, lá na dimensão 3, que é a infraestrutura, que ele vai falar do controle do material e produção do material didático, você zerou indicadores da dimensão 1, da dimensão 2, para chegar na dimensão 3, acabou a avaliação. Lógico. Acabou. Não tem mais nada. Perdeu o chão, né? Perdeu, não tem como. Aí você pergunta para o professor, vamos na tua biblioteca, você colocou no teu projeto pedagógico ali um referencial bibliográfico. O curso é à distância. O referencial não pode ser físico. Lógico. Né? Tem biblioteca física? Tem, porque é polo, né? Polo de apoio presencial, é o polo sede, tem que ter a biblioteca física. Mas e aquele que não está no polo sede? Cadê a bibliografia virtual? Como é que os alunos vão ler? Pois é, professora, mas veja, eu tenho tantos livros... A pessoa não entende o que é a distância. Era uma casa muito engraçada que não tinha teto e não tinha nada. A pessoa não entendeu o que é educação à distância. Aí eu e o meu colega conversamos bastante. Chegamos na reunião final com o diretor da instituição, professor. Educação à distância, né? Ela configura-se assim, 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 para ele entender o conceito que ele vai receber no relatório. Para ele não achar que foi atribuído porque nós não gostamos da instituição. Porque é tudo sistemático, né? Tem uma razão de ser, né? Então, é aí que eu falo da subjetividade, que eu toquei no assunto lá na frente, né? Lá atrás. Da subjetividade é essa... Você sabe que a tua avaliação é subjetiva. Sim. Né? Mas você tem que ser realmente coerente e buscar o alinhamento com o instrumento de avaliação. Porque se você for coerente na avaliação, conhecer a legislação, conhecer o instrumento de avaliação, você vai elaborar um bom relatório para aquela instituição. Eu sempre digo assim, olha, o sistema apresenta essa carga horária de curso.
A instituição apresentou o projeto com essa outra carga horária. Né? Mas eu aponto, por quê? Porque o pessoal da CTAA, da Direge, eles sabem abrir o sistema EMEC, eles vão consultar o sistema e vai ver que o cadastro da carga horária inicial era aquela. Aí você já aproveita e dá uma chance para os caras para não... Aí eu digo, olha, a carga horária foi aumentada devido ao atendimento disso, para ajudar a instituição, porque eu olhei isso dentro da instituição. Então, no momento que nós estamos avaliando, nós temos que procurar tudo de bom que tem na instituição para contar, para colocar na balança e compensar para a instituição. Então, eu vejo que perde a subjetividade a partir do momento que eu sou coerente com aquilo que realmente eu estou vendo. Né? E, claro, tem instituição que quer provar para a gente que tem pesquisa, mas a gente está vendo que não tem pesquisa dentro da... Tem que ter artigos publicados em revistas A1, A gente vê que não tem revista, que não tem periódico, né? Que não tem nada. E ele está dizendo que desenvolve pesquisa. A gente, não, vocês não desenvolvem pesquisa, não é assim. É, outra coisa. Então, só para a gente fechar, porque por incrível que pareça já passou quase uma hora, como que o seu doutorado e o seu mestrado afetaram na sua vida? Não apenas na carreira. Na carreira, tudo bem. A gente acabou de ter uma aula sobre como é que funcionam as instituições, mas na sua vida pessoal, como é que foi fazer o mestrado? Agora, uma coisa mais do coração e menos do cérebro da Tânia. Olha, professor, dizer para você o que foi de diferente que realmente... Né? Quando eu peguei o primeiro diploma, né? Sim. Foi o primeiro. Mestra em tecnologia. Ah, não. O primeiro diploma de doutora. Ah, tá. Achei que era o seu primeiro diploma. Não, o primeiro. Tá. Ali, porque, como eu falei, eu sou da segunda turma, né? Mas fui a primeira a terminar. Então, foi o primeiro diploma, né? De doutorado, sim. né? Do Brasil. Bom lembrar disso. Então, assim, me deu a certeza maior que eu estou preparada para fazer o que eu faço. Né? Por que essa certeza? Porque foi um processo. E em 1 ano e meio de doutorado, eu consegui compreender, e o que eu já vinha, né, trabalhando nisso já no mestrado, eu consegui compreender que tanto a minha profissão, que é pura disciplina, né, quanto a questão ética e o sigilo da profissão. Então, se eu digo para você assim que aquele documento é daquela instituição, é daquela instituição. Se eu estou escrevendo hoje um documento para outra instituição, é inédito. Eu estou escrevendo hoje um documento para outra instituição. Então, eu digo assim que trouxe realmente a segurança e reafirmou o compromisso que eu tenho com essa profissão que eu exerço. Né? E me deixou muito mais segura de estar dentro de uma instituição de ensino, realmente sabendo o que eu estou fazendo, né? Porque é tanta responsabilidade, é tão comprometedor escrever um relatório de avaliação. E complexo, né? Então, assim, ele é complexo, ele é muito complexo. Ele é dinâmico, no entanto, ele é muito complexo. Mas é uma satisfação quando você fecha uma avaliação e você conseguiu dar 5 para aquela instituição, você procura. Hoje eu procuro meios e meios para dar 5 para a instituição, porque eu procuro ver tudo que é de bom que aquela instituição tem. Para contar lá para o pessoal do INEP, olha, a instituição está trabalhando, é uma instituição de 30 anos, de 60 anos, de 35 anos. Eu avaliei uma instituição de 60 anos no ano passado. Que legal. Né? Então, como não dizer que essa instituição não tem realmente uma estrutura e uma dinâmica, né? Para poder sustentar aquele curso em toda a ação. Tem, né? Só que eu, como avaliadora, tenho que ter esse olhar e encontrar esse olhar. E é importante você saber equilibrar a fala da pessoa no momento da reunião, seja do coordenador, do professor, né, do aluno, e realmente o que você vai escrever no relatório. E o que eu posso te dizer com toda segurança, quem avalia um curso é o aluno. Ah, sim. O momento da reunião com o aluno, professor, é um livro aberto. O aluno nos conta tudo. Tudo. De bom e de pior, e do melhor e do mais maravilhoso. Desde aquele que diz que iniciou um curso e nunca conheceu o professor daquela disciplina, e nem quem é o coordenador do curso, até aquele que o coordenador é o máximo, que o professor faz tudo, que liga para ele, que orienta, que dá tutoria, tudo.
Que sabe? legal. Então, o aluno realmente, ele dá sentido para a avaliação. Sim. Por isso que nós dividimos bem a agenda. Primeira reunião com o corpo docente, com o núcleo docente, com CPA, com todo mundo, visita virtual e depois o aluno fecha o relatório. E explica, mostra. Não, ele clareia. Ele tira da obscuridade, da sombra, né, o que a gente não conseguiu visualizar. Muito legal, muito legal. Infelizmente, a gente tem que acabar por aqui, Tânia, porque já deu 1 hora. Eu, por mim, ficaria mais umas 3 aqui falando, mas, poxa, foi muito legal. Que bom, né? A gente se sente honrado de ter sido seu professor. Você fica, uau, olha só, né? E olha, professor, a admiração, o carinho, né, é imenso, porque o professor Ademir, na disciplina dele, junto contigo naquela disciplina, foi o divisor de água para mim. Foi o norte do doutorado todo para mim. Porque vocês possibilitaram eu a conhecer autores que foram fundamentais em toda a minha formação. Então, eu lembro com muito carinho. Quando eu lembro do doutorado, eu lembro daquela disciplina, daquele crédito. Aquele crédito foi o divisor para mim. A gente sofreu um pouco porque acho que 1 semana antes de começar a disciplina, o Mário faleceu, né? Isso. Era eu, o Ademir e o Mário. E assim, ele escolheu muitos aqueles textos, então foi doído. Foi doído aquela... Mas enfim, né? Mas assim, não existe um processo de formação autônomo. Não existe. Não existe. Existe muita disciplina de quem inicia o processo, saber que a responsabilidade não está com o professor, está com você. Né? O professor, ele vem nos apresentar um processo de formação, mas é o aluno que tem que buscar o processo de formação. E eu encontrei em autores maravilhosos que me ajudaram a esclarecer e até desenvolver, né, esse simulador, que é toda essa história que eu contei, é esse simulador. Então, para quem não sabe o que é o simulador é toda a história que eu contei. E está lá disponível no site da Uninter, se você entrar lá é só procurar, né? Mas o link é uninter.com/mestrado. Aí você entra em doutorado, daí você entra lá em banco de teses. A tese da Tânia e de todos os outros está lá disponível, né? A sua é a primeira... Ah, não, a sua que lá é por ordem alfabética, não é a primeira. A sua é a segunda agora. Mas é isso, pessoal. Então, Tânia, obrigado. Obrigado mesmo. Professor, foi a gente uma honra. fica por aqui e a gente se vê semana que vem.